Bom dia, pessoal. Para hoje mais uma conversa. Nós vamos fazer uma revisão sobre o primeiro assunto desse ano, que foi sobre sinais vitais. E os sinais vitais são aqueles que evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal. Tá? E por eles mesmos serem relacionados com a própria existência da vida, recebem o nome de sinais vitais. E então eles refletem quando existe alguma alteração das funções orgânicas, né? Então, quando existe alguma alteração das funções orgânicas, existe também alteração de sinais vitais. Por isso a importância de se estar verificando os sinais vitais. E nessa aula eu vou colocar aqui algumas questões de concursos. Coloquei essa questão aqui da prova de enfermagem, em que ele pergunta sobre 5 sinais vitais. Os 5 sinais vitais incluem pressão arterial, pulso, respiração, temperatura e o item A é pressão venosa central, o item B, oximetria de pulso, o item C, débito cardíaco, item D, ritmo cardíaco e a opção E é dor, que é a resposta correta. Tá? Então, os 5 sinais vitais que incluem a pressão arterial, pulso, respiração, temperatura e dor. Por que devemos monitorar os sinais vitais? Então, nós temos algumas razões. A primeira é porque é importante para determinar diagnóstico e prognóstico. Segundo, nos ajuda a elaborar um plano de tratamento, identificar os objetivos e resultados almejados e selecionar intervenções específicas. 3, nos ajuda também a avaliar a efetividade das intervenções fisioterapêuticas selecionadas para alcançar os objetivos. Ou seja, quando essa intervenção melhora ou algumas vezes piora, então é importante para avaliar a efetividade e a resposta das intervenções. 4 é avaliar a efetividade das intervenções selecionadas para alcançar os resultados almejados, ou seja, minimizar limitações funcionais, incapacidades, prevenção de acidentes e otimizar também a satisfação do paciente. Falando um pouquinho agora sobre sepse, e sepse tem a ver com sinais vitais, a definição de sepse, de acordo com esses autores, sepse é o conjunto de reações, por vezes dramáticas e catastróficas, desenvolvidas pelo ser humano em resposta à invasão de micro-organismos patogênicos. Então, é uma síndrome clínica que se manifesta em espectros distintos de gravidade, e caso não diagnosticada e tratada corretamente, pode agravar-se com o decorrer do tempo. Usualmente, o início do quadro clínico se manifesta com alterações inespecíficas e sutis dos sinais vitais, entre eles taquicardia e taquipneia. Então, essa definição foi tirada da Revista Brasileira de Terapia Intensiva de 2009. Esse termo foi definido em 1991 pela American College of Chest Physicians Society of Critical Care Medicine Consensus. É como um conjunto de pelo menos 2 das seguintes manifestações: febre ou hipotermia, taquicardia, taquipneia, leucocitose ou leucopenia. Então, só ressaltando então a importância de conhecermos e verificarmos de uma forma rotineira, sistemática, os sinais vitais dos nossos pacientes. Essa questão de concurso, né, analista judiciário para fisioterapia, ele faz a seguinte questão: no caso de uma cirurgia torácica, deve-se ter as seguintes precauções. Tem monitorar os sinais vitais durante o tratamento fisioterapêutico. Item 2, realizar a percussão sobre a incisão. 3, limitar a flexão do ombro a 90 graus no lado operado até que o dreno seja retirado para prevenir o descolamento do mesmo. Item 4, ensinar o paciente como imobilizar a incisão para minimizar a dor local durante a tosse. E perguntas: está correto que consta apenas o quê? Então, a resposta correta é o item B,
que no caso de uma cirurgia torácica devemos ter as seguintes precauções: monitorar os sinais vitais durante o tratamento fisioterapêutico, limitar a flexão do ombro a 90 graus no lado operado até que o dreno seja retirado para prevenir o descolamento do mesmo. E o item 4 é ensinar o paciente como imobilizar a incisão para minimizar a dor local durante a tosse. E antes da verificação dos sinais vitais, quais dados preliminares podem ser obtidos por meio de uma observação sistemática e cuidadosa do paciente? Então, antes de verificarmos os sinais vitais, para termos alguma opinião formada sobre o estado geral dele, nós podemos observar sinais de angústia, respiratório desconforto, alterações na cor da pele, na textura e no crescimento de pelos, posturas sentadas ou anormais, observação das regiões periféricas dos membros, ou seja, a presença de dedos em baqueta de tambor, edema periférico. Verificar estado nutricional, a diaforese, ou seja, a sudorese, o uso de musculatura acessória da respiração. Então, todos esses dados preliminares, né, citados, juntamente com as alterações dos sinais vitais, é importante para termos, então, um parecer, um diagnóstico sobre o estado do paciente. Por que os valores dos sinais vitais são mais significativos quando monitorados como um processo seriado, em vez de ser uma medida única? Então, monitorados como processo seriado, aquela medição diária, de uma forma organizada. Então, em um processo seriado, ele permite que as mudanças no estado do paciente ou sua resposta ao tratamento sejam monitoradas ao longo do tempo. E isso também indica uma alteração aguda de estado em um momento específico. Uma outra questão de prova, essa é para o oficial de saúde, que é do curso para a área de fisioterapia. Ele pergunta quais os sinais clínicos de aumento da pressão intracraniana. Então, a opção A, bradicardia e aumento da pressão de perfusão cerebral. Item B, opção B, taquicardia e depressão progressiva do nível de consciência. Item C, bradicardia e depressão progressiva do nível de consciência. Opção D, a taquicardia e queda da pressão arterial. Nessa questão, o item certo é bradicardia e depressão progressiva do nível de consciência. Ou seja, são sinais clínicos de aumento da pressão intracraniana, a bradicardia e depressão progressiva do nível de consciência. O nosso corpo ele possui mecanismos primários pelos quais ele conserva e produz calor. Então, a vasoconstrição é um deles, em que o hipotálamo ele ativa os nervos simpáticos e a ação resulta na constrição dos vasos cutâneos ao longo do corpo. Com essa resposta, ocorre então significativa redução do lume desses vasos e com isso reduz o fluxo sanguíneo perto da superfície da pele e onde o sangue normalmente seria resfriado. E com essa resposta, a quantidade de calor perdida para o ambiente diminui. Outro mecanismo é a diminuição ou abolição da atividade das glândulas sudoríparas, né? E esse mecanismo é para reduzir ou impedir a perda de calor pela evaporação. Então, a atividade das glândulas sudoríparas é diminuída. E a sudorese é totalmente abolida com o resfriamento do termostato hipotalâmico abaixo de aproximadamente 37 graus centígrados. Outro mecanismo também é a cortisanserina, ou piloereção, que é uma resposta também ao resfriamento do hipotálamo. E esse mecanismo funciona para aprisionar uma camada de ar isolante perto da pele e reduzir a perda de calor. O tremor também é um mecanismo primário pelos quais o corpo produz calor. Tá? Então, falamos aqui sobre 4 mecanismos primários pelos quais o corpo produz calor. Tá? Vou voltar aqui um pouquinho. A vasoconstrição, a diminuição ou abolição da atividade das glândulas sudoríparas, cortisanserina ou a piloereção. E agora, os mecanismos primários pelos quais o corpo produz calor, tá?
Então, o tremor é um deles. E o centro motor primário para o tremor está localizado no hipotálamo posterior. Então, quando ele é ativado por sinais de frio, ele é proveniente da pele da medula espinhal, tá? O hipotálamo posterior ele é ativado por sinais de frio provenientes da pele da medula espinhal. E essa resposta ao frio produz impulsos do hipotálamo, ativa o sistema nervoso somático referente, causando aumento no tônus dos músculos esqueléticos. E daí o tônus gradualmente aumenta a um certo limiar e o tremor é iniciado e é produzido calor. Outro mecanismo também é a regulação hormonal. Essa influencia, a regulação hormonal, ela tem influência térmica em aumentar o metabolismo, né, celular, que por consequente aumenta também o calor corporal. E esse aumento no metabolismo, ele ocorre através da produção de dois hormônios, a norepinefrina e a epinefrina. Outro mecanismo também de regulação hormonal está na liberação de tirotoxina pela glândula tireoide. A tirotoxina, esse hormônio, ele aumenta a taxa de metabolismo celular também, em todo o corpo, como resultado do resfriamento prolongado, uma situação de resfriamento prolongado. E a resposta a isso, a produção de calor, essa situação de resfriamento prolongado não é imediata. Aqui, então, lembrando que as anormalidades da temperatura corporal, em situação em que ela está diminuída, nós temos a hipotermia leve, graduada entre 32 a 35 graus centígrados. A hipotermia moderada está numa faixa entre 30 a 32 graus centígrados. A hipotermia grave está abaixo, a temperatura abaixo de 30 graus centígrados. O que ocorre numa situação de hipotermia? Né? Então, quando a temperatura cai abaixo de 34,4 graus centígrados, existe um comprometimento do sistema termorregulador. Quando a temperatura cai abaixo de 29,4, o mecanismo regulador térmico e de proteção do corpo é perdido. E isso gera alguns sintomas, como a diminuição do pulso e frequência respiratória, a pele se torna fria e pálida, ocorre cianose, diminuição da sensibilidade cutânea, depressão das respostas mentais e musculares, sonolência, e isso tudo pode levar ao coma e também à morte. Ao contrário, uma situação de temperatura corporal aumentada. Então, nós temos aqui dois termos. Pirexia é a elevação da temperatura corporal normal, que é mais comumente chamada de febre. E a hiperpirexia e hipertermia são termos descritos como uma febre extremamente alta, acima de 41 graus centígrados. Em uma situação de aumento da temperatura, nós temos aqui 37,5 a 38,4 graus, é uma febre discreta. 38,5 a 39 graus centígrados registra uma febre moderada. De 39 a 40 graus, 40,5 graus centígrados, está relacionado a uma febre elevada. E acima de 40,5 é uma hipertermia ou uma febre extensa, febre extrema. Então vamos aqui diferenciar uma hipertermia da febre, tá? A febre é um tipo de hipertermia, como foi visto aqui, né? Acima de 40,5 já é considerada uma hipertermia. Então, a hipertermia é a elevação da temperatura corporal relacionada à incapacidade do corpo de promover a perda ou calor ou reduzir a produção de calor. Tá? O organismo é incapaz de resolver essa situação. Isso significa uma quebra da homeostase do corpo humano. A febre, ela pode ser causada por transtornos do próprio cérebro ou por substâncias tóxicas, enterógenos, que influenciam os centros termorreguladores, provocando a elevação do ponto de ajuste do termostato hipotalâmico. Tá?
E aí, então, ele pode ser resultado de infecções, lesões teciduais, processos inflamatórios, neoplasias malignas, entre outras condições. Lembrando aqui um pouco sobre a aula de pulso. Então, que fatores influenciam o pulso? Então, sabemos que a idade, o sexo, as emoções e os exercícios, eles influenciam o pulso. A idade, nós sabemos que a frequência do pulso diminui gradualmente com a idade até se estabilizar na idade adulta. Né? No final dessa aula tem uma tabela com as tabelas, né, com as idades e os valores. O sexo também, os homens e meninos tipicamente têm frequência de pulso um pouco mais baixa do que as mulheres e meninas. As emoções, elas também são ativadas, tá? As emoções ativam o sistema nervoso autônomo simpático, isso gera um aumento na frequência do pulso. Os exercícios também, né? As demandas de oxigênio dos músculos esqueléticos são significativamente aumentadas durante a atividade física. Aqui a tabela, os valores normativos por idade. Recém-nascido tem uma frequência de pulso entre 100 a 190, uma criança de 3 anos de 80 a 125, uma de 10 entre 70 a 110, um adolescente de 16 anos tem uma frequência de pulso entre 55 a 100, um adulto entre 60 a 90, um idoso entre 60 a 90. Né? Vemos então que existe a frequência de pulso se estabiliza com o passar da idade. Vamos ter aqui agora uma terminologia, importante às vezes até para algumas questões de concurso. Então, a nomocardia é uma frequência normal, a bradicardia é uma frequência abaixo do normal, isso é relacionado ao pulso, certo? A bradicardia é a frequência abaixo do normal, a bradissigmia é o pulso fino e bradicárdio, a taquicardia é uma frequência acima do normal e a taxifigmia é pulso fino e taquicárdio. Vamos lembrar aqui os parâmetros abordados em uma avaliação respiratória, quais seriam os parâmetros principais. Tá? Então, é a frequência respiratória, ou seja, o número de repetições por minuto, a profundidade da respiração, ou seja, a quantidade de volume de ar trocado em cada respiração. Geralmente, nós descrevemos essa profundidade como uma respiração profunda ou superficial. O ritmo está associado à regularidade das inspirações e expirações, ou seja, o ritmo pode ter uma respiração regular, ritmo regular ou irregular. Tá? E aí tem os padrões respiratórios, né? De Biot, de Kussmaul. E temos aqui também outro parâmetro abordado, são as características dos desvios normais da respiração, sem esforço, calma sem esforço. E aí observar a quantidade de esforço necessária e quando esse esforço é aumentado, nós temos a dispneia. E também a ausculto pulmonar, que é o som produzido pela respiração. Então, são os parâmetros abordados em uma avaliação respiratória. Uma questão de prova. Tá? A disreflexia autonômica é uma intercorrência comum em lesados raquimedulares. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que se refere aos sinais e sintomas. Então, primeiro vamos definir aqui o que seria, ou lembrar o que é a disreflexia autonômica. A disreflexia autônoma, ela pode ser descrita como uma descarga do sistema nervoso simpático que produz hipertensão, bradicardia, sudorese, palidez abaixo do nível da lesão, vasoconstricção cutânea, cefaleia, ereção pilosa e dilatação dos capilares. E ela é uma intercorrência comum nos lesados raquimedulares. Então, dentre os sintomas aqui citados, nessas opções abaixo, qual seria aquela que refere aos sinais e sintomas da disreflexia autonômica? Então, a opção A, a diminuição da PA, aumento da frequência respiratória, sudorese intensa e palidez. A opção B, aumento da PA, cefaleia intensa, sudorese intensa e arritmias cardíacas. A opção C, edema e dor nas panturrilhas acompanhadas de cefaleia intensa. Item D, calafrios, náusea, hipotensão postural e incontinência urinária. Nessa questão, a opção correta é o item B,
que a desreflexia autonômica é uma intercorrência comum em lesões medulares e os sinais e sintomas que estão relacionados a isso é o aumento da PA, da pressão arterial, cefaleia intensa, sudorese intensa e arritmias cardíacas. Vamos lembrar aqui os fatores que influenciam a pressão arterial. Então, o volume sanguíneo interfere, né, e está relacionado à quantidade de sangue circulante no corpo e afeta diretamente a pressão, né? Se aumenta a quantidade de sangue, aumenta a pressão, se diminui a pressão. O diâmetro ou a elasticidade das artérias, né, ou seja, a alteração do tamanho, ou seja, o diâmetro da parede dos vasos pode proporcionar tanto aumento da resistência periférica à vasoconstricção, quanto a redução também, a vasodilatação ao débito cardíaco. Isso também interfere diretamente na pressão. O débito cardíaco, né, quanto maior a quantidade de sangue que são bombeados para dentro das artérias, né, e as paredes dos vasos se distendem, levando a pressão arterial mais alta. A idade, né, da mesma forma como a pressão, o pulso diminui com a idade também varia com a idade. E geralmente aumenta gradualmente após o nascimento e atinge um pico durante a puberdade. Os outros fatores também que influenciam a pressão arterial são os exercícios, né? Como nós sabemos que a atividade física ela aumenta o débito cardíaco, levando a um aumento linear na pressão sanguínea. A manobra de Valsalva também, temos que ter cuidado com ela em pacientes que têm comprometimentos cardíacos, é aquele esforço de uma respiração forçada, com a glote e respiração que causa um aumento na pressão intratorácica junto com o colapso das veias da parede torácica. Quando isso acontece, ocorre redução subsequente no fluxo sanguíneo para o coração, ocorre também a redução no retorno venoso e queda na pressão arterial, né? Após a liberação dessa pressão, né, ao cessar essa manobra de Valsalva, tudo isso aqui volta ao normal, volta-se normal a pressão intratorácica, e aí existe um esforço maior ainda do organismo para aumentar a pressão arterial. Nesse aumento da pressão arterial, aí diminui a frequência cardíaca, ocorre uma bradicardia. Tá? Aumenta-se a pressão arterial e ocorre também uma bradicardia para um esforço em se realizar essa manobra de Valsalva. A hipotensão postural, ou seja, a ortostática, também está associada com a imobilidade prolongada e repouso no leito. A posição do braço também interfere, né? A pressão sanguínea pode variar em até 20 milímetros de mercúrio, alterando a posição do braço. Para medidas coerentes, o paciente deve estar sentado com o braço apoiado em posição horizontal no nível do coração. E os outros fatores também, como nós sabemos, a ingestão, alta ingestão de sódio, obesidade e raça. Vamos lembrar também aqui as fases dos sons de Korotchkov, tá? São 5 fases. A primeira fase está caracterizada pela primeira aparição de ruídos rítmicos de forma clara e repetitiva. Coincide aproximadamente com a identificação do pulso palpável. Lembra que a primeira medida que se deve fazer para realizar a pressão arterial é identificar o pulso palpável, tá? E em seguida você insuflar o manguito. Então, nessa fase 1, ela é caracterizada pela primeira aparição de ruídos rítmicos de forma clara e repetitiva, coincide com aproximadamente com a identificação do pulso palpável e corresponde ao valor da pressão sistólica. Na fase 2, os ruídos são mais leves e longos e a qualidade do murmúrio é caracterizada como intermitente. E em alguns pacientes, os sons dessa fase aqui se tornam inaudíveis por alguns instantes, enquanto a pressão na bolsa do manguito continua a decrescer, né, tá decrescendo. E quando isso acontece, isso é denominado hiato auscultatório ou lacuna auscultatória, certo? Quando existe esse som na fase 2 se torna inaudível, tá? Então temos o hiato auscultatório ou lacuna auscultatória. Então aqui, na fase 3, os ruídos tornam-se novamente firmes e altos, certo? Na fase 4, os ruídos são abafados, são um pouco distintos e leves, e aí já corresponde ao valor da pressão diastólica.
E na fase 5 o som desaparece completamente. Aqui, pessoal, para vocês guardarem, tá? Essa tabelinha aqui, guardarem, terem em mente, levarem para os setores de vocês, né? As temperaturas normais relacionadas à idade, frequência de pulso, a frequência respiratória e a pressão arterial. Gente, agradeço aí a atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Obrigada.